aos nossos canais de Lisboa. Hoje vamos dar continuidade à conversa iniciada sobre o futuro político de Portugal e o papel da monarquia tradicionalista na nossa história. Connosco estão dois convidados, o Nuno Ramos, que já teve o prazer de estar na primeira parte. Muito boa noite, Nuno. E trazemos hoje o Valentim Rodrigues. Boa noite, Valentim. Boa noite. Por estar aqui hoje connosco. Muito obrigado pela sua participação. Eu não vou fazer apresentações vossas. Vocês, se puderem, eu pedia-vos para fazerem uma breve apresentação. Pelo menos o Valentim, o Nuno já teve a primeira vez. O Valentim, queira-se apresentar-se. Eu começaria por uma pequena oração antes de iniciarmos esta nossa conversa, se puder ser. Faça favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, glória a Deus Todo-Poderoso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Nós, São José, rogamos para que nos ajude nesta conferência e que nos ajude também a apreender o máximo possível. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou Valentim Rodrigues, pertenço à causa tradicionalista. Qual é o objetivo da causa tradicionalista? Não é como à partida o nome pode pressupor. Nós não caímos nos ismos, não somos uma ideologia, nós defendemos a tradição católica. E é nessa base que desenvolvemos quer o estudo, quer a divulgação, quer a discussão do que é a tradição católica e como ela existiu em Portugal e como efetivamente nos faz falta para o futuro da pátria portuguesa. Pessoalmente, sou licenciado em gestão de empresas, tenho 2 filhos e trabalho como toda a gente. Pronto, esta é a minha apresentação. Nuno, se faz favor, vir a apresentação. Tenho os microfones ligados outra vez. Como já falei há 15 dias, sou o Nuno Ramos, tenho uma pequena empresa, a sociedade com outra pessoa, uma pequena empresa de comércio de máquinas agrícolas, sou natural de Cruz, vivi sempre em Salvaterra de Magos e sou monárquico desde que me lembro de ter opinião de alguma coisa, não é? Porque, como já tinha dito da outra vez, foi dentre todos os sistemas de governo que tive a ocasião de estudar, aquele que achei mais justo. E também tentei elencar o porquê. E pronto, estou muito feliz de ter cá o Valentim hoje. Vou-lhe dar mais a palavra, visto que ele não teve a ocasião na última vez. E se houver alguma coisa que eu possa ajudar, cá estarei também disponível para esse efeito. Obrigado, Nuno. Nós hoje vivemos um dia de eleições eleitorais, ou seja, a minha pergunta vai ser, a primeira pergunta vai ser o que é que vocês esperam do dia de hoje, não é? Uma vez que vamos eleger um novo governo, e qual é a vossa opinião? Bem, eu das eleições, na verdade não espero nem muito nem pouco, não espero nada. Isto por um motivo muito simples. Nós vivemos tempos de total relativismo, vivemos tempos de uma monoideologia e pior, vivemos tempos desde 1934 em que o sistema que se diz democrático, que entrega a soberania ao povo, vive essencialmente
dois partidos. Sempre viveu há 200 anos que são dois partidos que se substituem e rodam em termos de poder. Aconteceu isto na monarquia, na chamada monarquia constitucional, que ao fim e ao cabo não é mais que uma presidência coroada ou uma república coroada. Aconteceu na Primeira República, não aconteceu na Segunda República, que não havia dois partidos, só havia um, e neste momento há 50 anos, portanto, existem dois partidos que se revezam no poder e que vão conduzir a sociedade para a catástrofe a que vamos assistindo. De maneira que nas eleições de hoje, quem quer que ganhe, e basta ler os programas políticos dos diversos partidos, eu sinceramente não li todos, li os programas dos 5 partidos mais votados, e a conclusão a que se chega é que, salvo algumas nuances, algumas um bocado mais ridículas, outras menos ridículas, existe uma monoideologia. Ou seja, Chega, PS, PSD, Iniciativa Liberal, tem uma ideologia quase única e praticamente as mesmas soluções para Portugal. Depois há situações um bocado absurdas como por exemplo o Partido Socialista, que defende o financiamento da segurança social pelas portagens das autoestradas, mas depois vem dizer que o bom era acabar com as portagens das autoestradas. Portanto, há assim uma série de... O problema do interior resolve-se com a digitalização. Isso, aliás, é comum a todos resolvem o problema do interior, do abandono das terras e dos campos e da floresta, através da digitalização, que é uma ideia um bocado bizarra, se pensarmos um bocadinho. De maneira que não espero absolutamente nada das eleições que estão hoje a acontecer. Da minha parte, a Valita já respondeu. Não há, digamos assim, isto é só a continuidade do que já estava antes, não há nada de novo. Também falámos disto na outra live. Não há aqui nenhum partido de Salvador, vão aparecendo e vão de facto agremiando algumas pessoas atrás deles, não é? Como se pode ver, mas as pessoas terão a ocasião de ver por elas próprias que nada vai mudar. A história ensina-nos isso mesmo, mas isto é só a continuidade e é, na minha opinião, é sempre cada vez pior, não é? Vamos sempre andar para trás, cada vez mais. Mas as pessoas, alguns necessitam de ver com os próprios olhos, como só também a ver para crer, e então vamos dar tempo ao tempo para que as pessoas possam constatar por elas mesmas que isto é sempre mais do mesmo. Eu acho que o meu amigo Nuno Ramos, amigo e correligionário Nuno Ramos, está a ser bondoso nas suas palavras, porque nós não estamos a andar para trás, nós estamos a andar para baixo. O buraco está cada vez mais fundo. É a manutenção do regime que nasceu da Revolução, e convém agora fazer um bocadinho o ponto da própria evolução do regime. Tudo nasce a partir da ideia de Jean-Jacques Rousseau, em que, segundo a qual as sociedades necessitavam, o homem é bom, é o bom selvagem, desprovido de qualquer tipo de inteligência ou de consciência, e ao fim e ao cabo ele é visceralmente bom, mas transforma-se em mau ou fica mau através da sociedade. E como é que isto se resolve? Isto resolve-se através de um contrato social que nós conhecemos hoje em todos os países considerados os tais Estados de direito democrático, e esse contrato não é mais que a Constituição. O Rousseau era um bocadinho mais radical, porque entendia que quem estivesse fora ou quem não quisesse assinar esse contrato, das duas uma, ou era expulso da sociedade, ou então o melhor era matá-lo, porque não fazia sentido absolutamente nenhum.
Só que para se cumprir este contrato e para que toda a gente consiga obedecer a este contrato, que neste momento já não é um mero contrato com a sociedade, já impõe regras de funcionamento na própria sociedade, isso exige por parte do Governo e da tal nuvem que foi criada, a que se chama Estado. O Estado não é mais do que um conjunto de instituições que, se não tiverem pessoas a trabalhar nelas, não existe. O Estado é uma figura, uma nuvem escura que paira em cima dos nossos ombros e que nós não sabemos muito bem o que é, e que curiosamente tem 200 anos de existência, não tem mais. Isto exige que o Governo seja um Governo centralizado e controlador. E se nós repararmos, em todas as sociedades que tenham um Estado democrático social, independentemente de terem regiões, porque isso depois são meras extensões do poder central, o poder é centralizado e brutalmente controlador. O Estado tem que controlar tudo, o Governo Central tem que controlar tudo e tudo tem que obedecer. O homem deixou de ter propriedade porque se não pagar o imposto porque não pode ou porque se esqueceu, pois lá está o zeloso Estado a ir, não pagaste, isto é nosso, dá cá e depois a gente vende. Isto quer dizer que nem a propriedade é da própria pessoa, a propriedade foge à própria pessoa. E isto são os estados em que nós vivemos atualmente. Em Portugal agora fala-se, vamos regionalizar, vai haver regiões, isto agora vai ser uma maravilha. Eu ponho umas reticências, mas umas reticências muito longas, porque ao fim e ao cabo o que o Governo Central está a fazer, e por Governo entenda-se todas as instituições que mandam no Estado e mandam na sociedade, ao fim e ao cabo o que está a fazer é dizer assim, bem, agora temos umas coisinhas mais pequeninas, onde nós pomos lá os partidos, e os partidos governam exatamente da mesma forma como governam a partir do Estado Central e obedecem a esse Estado Central. Depois, e vai haver mais controle, não é, Valentia? E consegue ser melhor. Absurdo. O controle neste momento é total e absurdo. Nós temos a nossa vida vigiada, não direi ao minuto, ao segundo. Toda a gente sabe o que a gente faz, quanto é que ganha, quanto é que paga de impostos, quanto é que não paga, o que é que temos, tudo. O Estado domina absolutamente tudo. Ou seja, a liberdade da pessoa perdeu-se completamente para o Estado. Como é óbvio, o Estado diz que nós somos livres. Mas aí depois agora entramos nas definições de o que é liberdade. Pronto, eu sei uma definição de liberdade, nós temos outra, isso agora é aqui que começam as enormes diferenças entre os regimes, as doutrinas e as formas de governar a sociedade. Perguntava-lhe o seguinte, ou seja, nós não vivemos só a nível político uma crise, nós também vivemos a nível cultural e espiritual, até civilizacional. Já disse mal, mas pronto. Não, disse muito bem. Isso começa principalmente porque a sociedade perdeu o seu fim último. Nós não sabemos todos, enquanto sociedade, para onde nos dirigirmos. A sociedade, neste momento, funciona e, por isso, está a caminho da morte. É uma morte anunciada, não sei quanto tempo é que vai durar, mas o facto de não haver um fim último, um bem comum de toda a sociedade, leva-nos a que somos assim mais ou menos como a galinha a quem se corta o pescoço e anda a correr no largo até cair para o lado. Isto são as sociedades. Por isso, haver uma crise civilizacional, uma crise na sociedade, uma crise de moral, são pequenos alertas que vão aparecendo
porque efetivamente nós caminhamos para a morte, não há dúvida nenhuma, enquanto sociedades. E temos tempo de voltar atrás, temos tempo de encontrar esse tal fim último, ou bem comum, mas enquanto não o fizermos enquanto sociedade, enquanto não se mudar a forma de governo, enquanto a sociedade não se capacitar que efetivamente tem que haver algo mais para além do imediato e do relativo, caminhamos para a morte. E qual a sua opinião? A minha opinião? O Nuno. Eu pegava na afirmação que a Alexandra fez da espiritualidade, portanto, que era a primeira coisa que nos guiava, ou que guiava a monarquia, não é? A partir do momento onde o homem se afasta de Deus e onde se perde, portanto, deixamos de ter um líder que se preocupa com o bem comum e em seguir os preceitos de Deus, a partir daí a sociedade começa a desmoronar-se, não é? E foi de facto o que aconteceu nos últimos 200 anos, um pouco por toda a Europa, quando cá na Europa começou com a mal chamada Revolução Francesa. Eu digo mal chamada porque ocorreu apenas em Paris, ia chamar-se a Revolução Parisiense, em 1789, e a partir daí foi o descalabro completo, as revoluções alastraram-se um pouco por todo o mundo, e a primeira coisa que os revolucionários fizeram foi justamente tirar Deus da equação e darem uma nova ideia, que é só uma ideia, as ideologias são isso mesmo, não tem base de sustentação. Eu costumo dizer, é algo, uma ideologia, é algo que alguém se deitou ontem à noite, sonhou durante a noite e acordou no dia seguinte a dizer que aquilo podia ser muito bom. Não tem nada, não aprendeu nada com os erros do passado, não tem base por onde se pegar. Portanto, é isso, estamos a andar nesse sentido, cada vez, como disse o Valentim há pouco, não é para trás, é para baixo, e temos que, enquanto o homem não se voltar justamente para Deus novamente e para esse bem comum, e termos um líder que seria o rei, que nos una a todos, para caminharmos todos no mesmo sentido, nessa direção ao bem comum, pois não creio que a humanidade possa ter solução. É a minha opinião. É o que está à vista, colocar o homem no centro foi o que deu. Eu queria introduzir aqui uma definição que é importante, que é a definição do bem comum. É quase corriqueiro. Recordo-me no tempo do Covid, a vacina era considerada um bem comum. Portanto, tínhamos que nos vacinar. Agora são as energias eólicas e a energia solar, é a extração de lítio, tem que ser feita porque isso é um bem comum. Mas a pergunta que se tem que colocar é o que é o bem comum, ou o bem comum. O bem comum explica-se muito rapidamente em poucas palavras. É algo que todos aceitamos, e por isso é de todos, é um bem, é comum, mas sobrepõe-se a todos. Ele é o ponto de união e ao qual quem não o cumpra, pois poderá estar fora ou terá que sujeitar a esse bem comum. Ou seja, o que os atuais, o que o liberalismo veio trazer é que dizer, bem, esse bem comum é uma coisa que depende de pessoa para pessoa, cada pessoa tem o seu bem comum. Não, o bem comum não depende de pessoa para pessoa, nem de grupo para grupo, nem de partido para partido. É algo que é comum a todos e aceito por todos, mas que se sobrepõe a todos. Por exemplo, na Grécia Antiga, o bem comum era um bem imanente. O que é um bem imanente? Era um bem terreno. Tinha que haver algo terreno que suportasse ou que fosse esse bem comum.
Aristóteles, nos largos estudos que fez, larguíssimos estudos que fez, dizia até que o bem comum para o governo é a felicidade da sociedade. Pronto, esse seria o bem comum da sociedade. É com São Tomás de Aquino que o bem comum se transforma num bem comum transcendente, e esse bem comum transcendente é Cristo Rei, e é esse o caminho para onde seguimos. Esta é a definição de bem comum. É algo que não existe, sabemos que existe, é fundamental para nós que exista, mas sobrepõe-se a todos, porque Cristo Rei é o soberano, é o detentor de todos os direitos, e é para ele que caminhamos, e para caminhar para Cristo Rei, pois temos que fazer o caminho da bondade e da santidade. Em suma, a salvação da nossa alma imortal é a preocupação maior que devemos ter Exatamente. Estamos aqui numa passagem. Exatamente. Segundo muitos, o homem é considerado por ter esse poder da imortalidade, ou seja, foi substituído pelo Cristo, não é? E foi colocado o homem no centro do mundo, onde o homem tem o papel divino. Sim, exato. Aliás, António não tem um papel divino, é que nem sequer chega a ter um papel divino. O problema é que se coloca-se o individualismo numa situação em que o Estado consegue satisfazer todas as necessidades desse indivíduo. E então o indivíduo é o centro dele próprio. O problema é que em sociedade, e a sociedade rege por 3 princípios, que é: o homem é sociável e por isso constitui a sua família, fala com outras pessoas e soma os seus esforços para crescer, para que as suas famílias possam prosperar, e quando as famílias prosperam, pois prosperam as comunidades locais, prosperam os municípios, prospera a pátria. O problema que o individualismo vem trazer é que o homem passa a ser um ponto centrífugo da sociedade, e como ponto centrífugo da sociedade ele destrói a própria sociedade, porque ao ser indiferente à pátria, ao município, à comunidade local, à sua família, ele passa a ser um elemento destruidor em vez de ser um elemento aglutinador e que promova esse tal caminho para o fim comum. E este é o drama do liberalismo. O liberalismo centra-se no indivíduo, e centra-se no indivíduo exatamente para o poder controlar. Porque se esse indivíduo, com as suas regras, depois se constitui uma família, se constitui em comunidade, ele, é a própria comunidade que lhe impõe as regras, ou com quem ele partilha as regras que entende como sãs e normais para poder evoluir. O liberalismo vem dizer: não, isto é uma questão de liberdade, e o que é a liberdade? Agora chegamos a outra definição que é importante entre a tradição católica e o liberalismo. O liberalismo vem-nos dizer que a liberdade é, ao fim e ao cabo, um fluxo vital que o homem tem, que o impulsiona para qualquer sentido. E essa liberdade então começa a ter um limite, que são os fluxos vitais dos outros indivíduos. Ou seja, é até aquela frase muito bonita que se ouve, que a nossa liberdade termina onde a dos outros começa. Ora, isto não é liberdade, porque em termos lógicos, se for assim, a própria liberdade limita-se a si própria, quando a liberdade não se pode limitar a si própria. Em tradição católica, essa liberdade é-nos dada por Deus para nós podermos aplicar e podermos usar o livre-arbítrio.
E o que é o livre-arbítrio? Não é o que é melhor para o indivíduo. O livre-arbítrio pressupõe conhecermos o que é bom e o que é mau para podermos escolher o que é bom. Bom não, o bem. Conhecemos o bem e o mal e escolhemos o bem. É esta liberdade que nos é dada, e isto sim é uma liberdade quase... é uma liberdade, não é quase, é uma liberdade ilimitada, é uma definição de liberdade que se sobrepõe, sem sombra de dúvida, à liberdade à definição de liberdade que nos é dada pelo liberalismo. É claro que o livre-arbítrio transformou-se com o liberalismo, já na parte do liberalismo económico, que é: eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser, desde que seja bom para mim. Desde que me traga prazer, me traga dinheiro, eu decido. Mas isso não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é saber o que é o bem e o que é o mal, para escolher o bem. Quem é que nos pode ajudar a fazer isto? São as instituições. É a Igreja, é a família, é a comunidade. Portanto, o indivíduo... por isso o indivíduo só pode ser considerado como um fator centrífugo que destrói a sociedade. Há algo a acrescentar? Perdão, não percebi. Só a perguntar ao Nada a acrescentar, está a dizer tudo. Eu estava aqui a ver só uma citação do Alexander Dugin, que diz assim: o liberalismo no seu âmago é totalitário e intolerante em relação a diferenças e à implementação de uma vontade grande. Só está preparado para tolerar pessoas pequenas. Protege não tanto os direitos do homem, mas ao invés os direitos de um homem pequeno. A esse homem pequeno pode-se permitir tudo, mas ele, apesar de todo o seu desejo, não será capaz de fazer nada. Portanto, parece-me que isto resume bem o que é o liberalismo. Desenvolvendo um bocadinho mais, toda esta teoria atual à volta do indivíduo e a sobreposição do indivíduo à própria sociedade que a destrói, parte exatamente da necessidade de um governo, de uma sociedade artificial e de uma forma de governo artificial, que é a que vivemos agora. Quando não existe um fim último ou um bem comum, pois nós vivemos numa sociedade e num governo artificiais. Esta necessidade de centrar tudo no indivíduo tem a tal vantagem para o liberalismo, que é poder controlar o indivíduo ao milímetro. Sabe para onde é que vai, sabe para onde é que a gente sabe onde é que veio, sabe o que come, sabe tudo. E não é muito difícil, basta termos um telemóvel, um smartphone e alguém saberá o que é que nós andamos a fazer em algum momento. Isto depois traz tem o reverso da medalha em relação aos governos. Se repararmos, o liberalismo sempre teve uma preocupação muito grande em dizer: pois os governos em monarquia, ou que eu digo mais corretamente, com a forma de governo que é a monarquia, são governos absolutos. Porque nós temos o rei, e o rei é que governa e manda em tudo. Só que o problema é que o liberalismo traz uma coisa um bocadinho diferente, que é os governos, o governo deixou de ser, que nunca foi absoluto no sentido do absoluto material. Eu mando em tudo, eu faço tudo. Nós em Portugal nunca tivemos monarquia absoluta. O que os governos, e ainda hoje se nota, hoje estão um bocadinho mais limitados, porque temos a União Europeia, mas nós vivemos em tempos de governo de poder ilimitado. O governo faz tudo o que quer e o que lhe apetece. Qual é o limite que tem? E por isso é que se pode ser considerado neste momento um governo absoluto. Temos a União Europeia que nos diz o que é que nós temos que fazer, porque de resto a forma de governo é absolutamente prepotente, tirânica, como nunca se viu. Nós em Portugal, em monarquia, já agora para esclarecer,
sempre tivemos uma monarquia chamada monarquia de poder pessoal. Foi assim que o integralismo é uma definição interessante que é feita pelo integralismo português, e que consiste no seguinte: o rei decide, e aí é autoritário e decide em absoluto, em relação à sucessão, às leis dinásticas, decide em relação à cedência de território e à conquista de território. Delibera a pedido dos municípios e das freguesias, portanto, dos governos locais e dos governos comunitários e dos governos municipais. É uma deliberação a pedido, ele não interfere no governo nem dos municípios, nem das corporações, nem das freguesias, e administra pelas sábias leis do reino. Ou seja, existem leis que toda a gente aceita, que a sociedade aceita e compreende, e é com base nisso que ele administra a justiça. Isto é a monarquia. Ora, isto não tem nada de absolutismo. O rei, inclusivamente, eu posso dar um exemplo. Dom Manuel I, que seria um dos reis mais absolutos de todos os tempos, mas para que as pessoas percebam como é que as coisas funcionavam, o rei, para aumentar os impostos, consultava os conselhos municipais e consultava as freguesias. E havia conselhos municipais que lhe diziam: não, nós não estamos dispostos a pagar mais impostos. E o rei não cobrava. Agora, veja isso em 2025, 2024, porque aí tínhamos governo, 2025, há uns meses atrás tínhamos governo, agora não temos. Veja isto num governo atual. O governo atual sobe e baixa impostos e cria novos impostos e novas taxas como quer e como lhe apetece. Não pergunta nada a ninguém. A sua vale-se de dizer: não, nós fomos eleitos pelo povo, o povo é soberano, nós estamos aqui a exercer esse tal poder que nos foi transmitido na noite das eleições, e portanto a gente pode fazer tudo o que quiser. Podemos aumentar impostos, baixar impostos, mudar as leis todas, tudo, podemos fazer tudo, não há problema absolutamente nenhum. E esta é a diferença entre a chamada monarquia absoluta e o Estado de Direito Democrático. Ou seja, na monarquia absoluta, o rei tinha que perguntar aos municípios e tinha que perguntar aos governos comunitários o que é que podia fazer, e se lhe davam autorização para isso. Atualmente, depois nós temos 230 senhores num circo que nos dizem: não, vais fazer isto e é isto que vai acontecer. Consultar a população, sem consultar os sítios. Exatamente. Porque há uma grande discrepância de norte para sul do país, há uma grande discrepância a nível de poder económico, não é? Das populações. Eu queria lhe perguntar o seguinte: acredita que a monarquia tradicionalista teria mecanismos mais sólidos para travar este tipo de corrupção que estamos a viver com a República? Com certeza que sim. E a resposta é muito simples. Como é que funciona? A monarquia tradicional é um sistema misto que nasce da monarquia. O que é a monarquia? A monarquia vem do grego, é o monarca, é o governo de um só. No seu início era um governo, o monarca era eleito. A sociedade elegia aquele que era o mais capaz para governar toda a sociedade, e nessa altura, pois ele governaria até ao fim da sua vida, e no final da sua vida seria feito um balanço: foi um bom monarca ou não foi um bom monarca, e elegia-se um novo. Alvernaria um discípulo de São Tomás de Aquino que lança a solução da sucessão para a monarquia e para o rei. E isto porquê? Para evitar uma corrupção que a própria monarquia tem, e nem sequer é a maior de todas, que é a demagogia. Toda a gente ia fazer força
votem neste, não votem naquele, porque isto aqui é bom, e, portanto, poderia estar sujeito à corrupção. Havendo a sucessão, passando de pai para filho, como disse Alvernia, se temem o pai, depois, por maioria de razão, vão temer também o filho. E então a monarquia passou a ser sucessória em vez de eletiva. A monarquia, desde sempre, e pelo menos em Portugal, até porque Portugal nasce antes da monarquia, não é, a monarquia é o resultado de Portugal, não é Portugal que é o resultado da monarquia. Sempre foi uma monarquia que, e isto é a base da tradição católica, que sempre respeitou as liberdades dos governos de base. E qual é o governo mais pequeno de todos? O primeiro, a base da sociedade é a família. Depois, o governo mais pequeno de todos é a freguesia, que é um governo comunitário. Da freguesia para o município, a passagem dos elementos para um governo de maior amplitude, e é disto que se trata, é feito por delegação. A freguesia delegava os seus melhores elementos no município. E assim por diante, até chegarmos, os próprios municípios então já estavam presentes em cortes, e as cortes o que faziam? Aconselhavam o rei nas decisões que tem que tomar em termos de sucessão, dos negócios estrangeiros, todas as grandes áreas que ultrapassam os governos de menor capacidade. Como é óbvio, quando a estrutura é esta, a corrupção está controlada, porque quem é delegado, ou quem se transformou em delegado, é também controlado por quem o nomeou como delegado. E esta é toda a diferença do sistema atual, em que nós temos não pessoas eleitas pelo seu mérito, como enganosamente a República nos faz crer que se transformou, as pessoas são eleitas por mérito. Não, as pessoas são eleitas porque pertencem a um partido, e porque o chefe do partido, mais uma dúzia de senhores que estão numa sala, dizem: não, tu é que vais ser, olha, tu és o cabeça de lista pela Guarda, tu és a cabeça de lista pelo Porto, tu és a cabeça de lista por Aveiro, e as pessoas não votam a população não vota nas pessoas, vota num partido que vai eleger alguém que foi indicado pelo próprio chefe do partido. Como é óbvio, isto depois gera toda uma situação delicada, como nós assistimos, de um conjunto de deputados que enriquecem porque a minha casa, ou fui eleito em Trás-os-Montes, tenho que estar em Lisboa. Então todas as semanas tem que vir de Trás-os-Montes para Lisboa, que é uma maçada, porque tem que receber dinheiro para as passagens, quando efetivamente ele até vive em Lisboa e, com um bocado de sorte, durante as férias vai a Trás-os-Montes. Toda esta situação é geradora de corrupção. Aliás, tem também um outro problema que acontece nestes Estados de Direito Democrático, que é o controle das pessoas é feito por uma avalanche de leis. Nós todos os dias somos bombardeados com leis e decretos, e muitas das vezes vêm substituir outros que se olha para o último decreto e diz assim: ó diabo, isto, o artigo 1º tem uma vírgula, e depois o artigo 2º tem 3 pontinhos, e às vezes por 3. Nós, se quisermos, e somos obrigados a conhecer a lei, que é um dos princípios que nos dizem: tem que conhecer a lei. Temos que andar à procura em 25 decretos atrás para saber: olha, este é um decreto base, e depois temos um decreto a seguir que tira uma palavra e mete-lhe uma vírgula, e depois temos um decreto a seguir que diz que o artigo 1º, ao fim e ao cabo, a gente agora já não interessa, passa a ter outros textos, ou seja, são leis absolutamente ininteligíveis, não se percebem, o comum. Alguém que tenha alguns estudos e não seja um estudioso de direito já tem dificuldade. Os comuns mortais não percebem, foge-lhes completamente. Como é óbvio,
este volume de leis torna-se tão intricado e tão complicado, é uma teia, que é como depois acontece, como Winston Churchill dizia, que a corrupção é a lubrificação da democracia, é um lubrificante, porque para a democracia poder avançar tem que haver corrupção, porque senão não anda. Eu preciso de licenciar umas obras para fazer um muro ou uma coisa qualquer. Eu chego ao senhor da Câmara, faz favor, então quanto é que é? 100 euros. Pronto, está aqui, pronto, pode começar a obra, não há problema nenhum. É o que gera. Isto é, não há. Se os governos locais podiam controlar esta situação e ver o que era melhor para si, nós neste momento vivemos numa situação em que a corrupção é necessária para o próprio sistema funcionar. Vemos o que é que aconteceu com estas eleições, certo? Foi à base de algo de corrupção, entre aspas, que deitaram o governo abaixo, voltámos a fazer eleições. Exato. Depois nem sequer se chega a aprovar muito bem, depois querem saber quem é que são os clientes, não são os clientes, depois o outro senhor tem um Porsche na garagem, depois temos o senhor do Bloco de Esquerda há uns tempos atrás, que ao fim e ao cabo se meteu num negócio imobiliário, comprou umas casas velhas e arranjou uns fundos e fez umas obras e depois dizia mal do alojamento local, mas fez um alojamento local. Enfim, andamos nesta onda que, pronto, que não merece mais comentários do que estes. Mas o mais grave é que o Zé Povinho, como a gente diz em Portugal, o Zé Povinho, esse não pode fazer obras ilegais, esse não pode. Esse tem que seguir as leis, porque senão fica com a obra. Se puser um pezinho fora do sítio, pois está-se a meter em trabalhos. Aliás, os deputados são os únicos que eu vejo quando lhe dizem assim: mas você tinha que declarar estes rendimentos e tal. Não sabia. Tinha que declarar. Não sabia que havia uma lei que dizia isso. Isto é, são aqueles senhores que nos dizem a nós que nós temos que conhecer a catedral legislativa que existe. Eu não posso chegar ao pé do senhor polícia e dizer-lhe assim: olha, eu não conheço esta lei. Não sabia. O senhor é obrigado a conhecer a lei. É verdade, pronto, então vou autuá-lo. Com certeza, está no seu direito. E pronto, autuou. É exatamente assim que nós vivemos. Em vez de as leis resultarem do nascimento natural, porque a sociedade assim o entende, porque a comunidade assim o entende, nós temos uns senhores que estão lá em cima, que fazem umas leis que se aplicam a todos, quer façam sentido, quer não façam. Por exemplo, haver uma lei um mero exemplo, que condiciona o tipo de construção que é feito numa freguesia no Porto ou numa freguesia do Alentejo, são coisas completamente distintas. Num sítio, se calhar no Norte, não há espaço para fazer determinado tipo de construções, e se calhar no Alentejo há. É uma decisão que tem que caber não a um Estado central, que é cego e que normalmente decide em função de vontades muito próprias, e outra coisa é o que as comunidades decidem fazer e que é o melhor para si, e é uma decisão que é comunitária. Isto não quer dizer comunistas, porque nós não somos iguais. Nós, quando muito, não, nós somos irmãos, e o que distingue os irmãos é a obra, ou seja, cada um fará a sua obra e é essa obra que nos torna diferentes. Portanto, não é uma questão de igualdade nem nada, é causa assim daquilo que é melhor para o governo comunitário, para o governo municipal e para a pátria. Eu ia só aduzir acerca do poder central, que de facto, como eu disse da outra vez, os verdadeiros absolutistas são estes senhores que lá estão agora. E além de terem o poder absoluto na mão, impunemente fazem o que querem. Portanto, podem não declarar rendimentos, como dizia o Valentim, podem transgredir as próprias leis
feitas por eles, impunemente, sabem que não sofrem qualquer represália por isso, enquanto que, se for um de nós que o faça, por mero descuido ou desconhecimento, não é? Porque é impossível que saibamos as leis todas, é óbvio que estamos logo a pagar por isso. Ou vamos presos, ou somos expulsos. Dar um exemplo, se não pagarmos os impostos da terra, também falei nisso, na terra que os meus pais nos deixaram em herança e que foi obtida com muito sacrifício da parte deles, se eu não pagar os impostos, sou posto na rua, não é? E a terra será perdida a favor do Estado. Em suma, não há propriedade privada alguma, mas essas leis só se aplicam a nós, ao comum dos mortais. Portanto, os senhores que pertencem ao Estado estão isentos de cumprir essas mesmas leis e estão protegidos e não há problema nenhum. Pronto, é o mundo ao contrário, mas é o que temos por hora, é o que temos. Eu já tinha perguntado na última live ao Nuno, acham que o povo português está neste momento cultural e espiritual preparado para aceitar uma ideia de uma monarquia? Ou a República já, na altura eu falei com o Nuno e disse que o povo está muito embevecido da República, ou seja, basta olhar o comportamento que a população tem perante os partidos. O que é que acham? Eu iria buscar um pensamento de um dos primeiros pensadores do carlismo catalão, é um padre, o Vicente Pol, em que ainda antes tinha acontecido, portanto, estamos a falar em finais do século XVIII, tinha acabado de acontecer a Revolução Francesa, e que ele após ter pensado no assunto, coloca as coisas nestes termos. E aconteceu em Portugal também, e aconteceu em Espanha, que é, primeiro, o pensamento revolucionário tratou ou o objetivo era alterar a ideologia. Não conseguiu fazer diretamente, porquê? Porque tinha as instituições, e as instituições são os governos comunitários, a Igreja, o rei, todo esse tipo de instituições que diziam ao povo como é que a sociedade estava organizada. Então o que é que os liberais fizeram? Atacaram as instituições, destruíram os governos de base, destruíram a Igreja, destruíram o rei. Para quê? Para alterar o pensamento da sociedade e, com isso, impor a sua ideologia. Como é óbvio, neste momento, se perguntassem diretamente se as pessoas aceitarão uma monarquia, a sensação que tenho, e corrijam-me se estou enganado, a monarquia para muitas pessoas é o rei da Inglaterra, o rei da Suécia, o rei de Espanha, que efetivamente não são monarquias. Nós estamos a falar de presidências coroadas. E isso é aceito, enfim, com alguma condescendência por parte das pessoas, porque é bonito, vendem-se umas canecas e uns postais e uns calendários com a figura do rei da família, mas isso não é monarquia. Como monarquia as pessoas entendem, é a monarquia absoluta. Vem aqui um gajo que aparece aqui do nada, que é rei, que manda em tudo, que nos manda a todos para a prisão ou para outro sítio qualquer, ou nos deporta, uma figura horrível e incrível. E, portanto, neste momento, a ideia o que a sociedade pensa, ou as ideias da sociedade, que para mim, neste momento, vivemos em monoideologia, todos pensam exatamente a mesma coisa, mais ou menos. Um pensará, está bem, pronto, então, não, mas se a gente fizer umas moedas locais é bom, ou se financiarmos a segurança social com portagens é ótimo, mas de resto, basicamente, a ideia é única. E as pessoas deixaram-se de levar pelo relativismo.
tudo é visto pela rama, o André Ventura é muito mau e é fascista. Então, mas porquê? Porque é muito mau e é fascista. Não, ninguém sabe muito bem porque é que ele é muito mau ou é fascista, porque não se sabe. O Ventura não é mais que um social-democrata que tem 2 ou 3 pontinhos em que, pronto, eu até gostava que houvesse outra vez a prisão para toda a vida, mas coisinhas por menor, porque basicamente o André Ventura é um social-democrata e pensa como um social-democrata. Como é óbvio, numa situação destas, se calhar não teremos uma grande aceitação quando defendemos a monarquia, mas se calhar também podemos, e não é muito difícil, encetar ou começar o caminho que os próprios liberais fizeram, que é atacar as suas instituições e destruí-las para mudar o pensamento das pessoas, para então mudar o seu pensamento. Mas terá que ser desta forma, porque querer mudar diretamente o pensamento não vai ser possível. Porque as pessoas dizem, a monarquia é uma coisa velha, já não se usa. A monarquia, o rei a mandar nisto. Fogo, isto é uma coisa incrível. Então, basicamente, também falámos disto da outra vez. Bem, o Valentim acabou de dizer, vem de encontro àquilo que eu disse por outras palavras. Portanto, houve uma grande lavagem cerebral, de facto, não é? Que é feita há muitos anos e não é fácil encontrar alguém que saiba de facto o que era a monarquia. Tive o prazer já de conhecer alguns jovens, sim, que se interessaram e que estavam por dentro do assunto, o que me alegrou bastante. Eu não achava que existisse. Pensava eu, se calhar as pessoas da minha geração ainda haverá alguns poucos da minha geração que saberão o que é. Os mais novos não, mas não. Há de facto uma nova geração, já tive o prazer de conhecer 2 ou 3 jovens, que estão bastante interessados e sabem de facto o que é a monarquia. Agora, depois não vamos estar à espera que a maioria do povo estivesse apta ou estivesse predisposta porque a maior parte justamente não sabem o que é. Aí está o problema. Como é que nós podemos reviver ou trazer novamente essa nostalgia da monarquia, ou como é que podemos trabalhar nesse aspecto para que haja novamente essa saudação da monarquia? A nostalgia da monarquia existe. Em muitos sítios começamos uma conversa e nota-se, apesar de não sou republicano, porque o ser republicano é que é ser moderno e progressista, isso é que o que interessa é a modernidade e o progresso. Mas se calhar o rei até nem era assim desazado de todo. Até não. Pronto, sim, até era capaz de ser divertido ter um rei. Mas é mais neste. Não há um fundamento, nem há uma necessidade, nem as pessoas entendem que existe uma necessidade de alterar a forma de governo de uma república para a monarquia, até porque o liberalismo teve o especial cuidado de dizer, atenção, que a monarquia que vocês estão a falar é aquele senhor que tem ali uma coroa na cabeça e que não governa e que faz política por influência. Ora, isto é tirar a legitimidade ao rei, porque o rei é legítimo porque governa. Nós sabemos que nas escolas e sabemos que a educação parte muitas vezes da escola, não é, da parte básica do ensinamento, do ensino em Portugal. Na altura estudava-se um pouco de história de Portugal, agora não sei como é que está as coisas, mas recordo-me vagamente de estudarmos algumas passagens, embora hoje a história foi distorcida um pouco, mas nós temos, por exemplo, a nossa história portuguesa é muito baseada no passado, na parte da monarquia, não é? Nós tivemos grandes feitos da nossa história devido à monarquia e aos reis. E o que eu queria dizer era como é que nós podemos trabalhar nestes pontos
e fazer com que as pessoas recordem desses momentos, desse grande valioso contributo que foi dado, e voltarmos aos poucos, tal como a República fez com a monarquia, que eliminou-a de uma maneira bastante eficaz, voltarmos a fazer, mas agora com a monarquia tentar repor os seus valores novamente para cancelar a República. Só uma forma é elucidar e ensinar as pessoas sobre o que é monarquia e o que é a República, seja ela presidencial de mandatos temporários definidos no tempo, ou vitalícia. O grande choque que existe entre monarquia e república não acontece, como toda a gente pensa, em 1910. Acontece em 1834, a partir do momento em que o rei deixa de governar, perde a sua legitimidade, em que, e portanto passa a ser um presidente coroado com um mandato vitalício. Mas como é que isto é feito? É que, dizem, o rei era absoluto e mandava em tudo. É este o argumento que ainda hoje é utilizado e, portanto, por isso é que como monarquia, que toda a gente diz que é monarquia, o presidente, o monarca constitucional, efetivamente ele não é monarca. E acontece só porque o liberalismo, quando impõe a Constituição, destrói por completo todo o tecido da sociedade. Ele vai destrói os governos comunitários, das freguesias, destrói completamente o municipalismo e, a partir daí, esses governos que eram, ao fim e ao cabo, a parte fundamental da monarquia, deixam de o ser para termos um governo central que controla absolutamente e ferreamente todas essas instituições, a que depois começam a chamar de uma forma até um bocado sarcástica de autarquias, quando efetivamente elas são controladas pelo governo central. Portanto, como é que nós passamos agora ao contrário da República coroada ou não para uma monarquia? É dar a conhecer às pessoas o que era a monarquia. É ensinar-lhes o que era a monarquia. É preciso não esquecer, por exemplo, Almeida Garrett foi um combatente, um feroz combatente pelo liberalismo. É preciso não esquecer que no fim da sua vida, depois de um longo caminho parlamentar, ele chega à conclusão que aquilo pelo qual combateu é um logro. Porque ele diz, ao fim e ao cabo, o que foi feito é como se tivéssemos pegado num martelo, numa marreta, que é o edifício legislativo que foi feito a partir de 1834, que se destruiu completamente tudo o que havia, e é como pegar num carro de bois, pegamos numa marreta, partimos-lhe as rodas e agora dizemos anda. Isto foi o que o liberalismo fez e isto é o que a democracia faz. Ou seja, não tem nada a ver nem com as pessoas, nem com a vontade das pessoas, nem com a vontade das comunidades, porque essas têm um pressuposto que já não existem. Ora, é isto que nós temos que ensinar, porque isto é a monarquia, é o respeito pelas liberdades comunitárias e pelos seus governos comunitários, para o rei, estes governos e estas instituições naturais são, ao fim e ao cabo, ou fazem parte de um conselho que é dado ao rei, não impõe nenhuma ordem nem nenhuma decisão. Diz ao rei, olha, se calhar o melhor caminho é este. E é isto que as cortes fazem em monarquia. Neste momento, o que é que se faz? Nós dizemos que temos 3 poderes independentes, mas depois chega-se ao fim e ao cabo. O poder judicial é controlado diretamente pelos partidos, porque os partidos nos conselhos judiciais
estão representados em termos na proporção da Assembleia da República. Nós vamos fazer regiões, ok, vamos nos basear nas CCDRs, como o PSD e o PS apresentam, mas as CCDRs são instrumentos diretos da Assembleia, estão lá representados os partidos, põem lá alguns presidentes de Câmara, mas depois, se um presidente de Câmara sair, é o governo que nomeia o novo membro, ou seja, tudo é controlado. Tudo, ao fim e ao cabo, aquela maldita monarquia absolutista que existiu desde Dom Afonso Henriques até Dom Miguel I, não controlava nem conseguia controlar dessa forma, porque tinha por baixo toda a base da pirâmide social, as famílias, os governos das freguesias, os governos municipais, que constituíam o governo da sociedade e que aconselhavam o rei no governo da nação, numa visão mais ampla que poderia ter. Isto perdeu-se tudo e é isto que nós temos que voltar a explicar às pessoas, para que as pessoas entendam que com o liberalismo, com os Estados de Direitos Democráticos, que ao fim e ao cabo é a mesma coisa, e aqui refiro-me ao liberalismo enquanto doutrina, passou-se numa situação em que as pessoas e as comunidades tinham as suas liberdades e as perderam por completo para o poder central, que agora lhes diz o que é que tem que fazer. Terá que passar por uma fase muito longa, muito dura, muito sofrida, de explicar às pessoas o que é que era efetivamente a monarquia, para que entendam depois a diferença para o que existe neste momento. Mas eu tenho aqui uma pergunta. Ainda agora há pouco falou das monarquias do Reino Unido, da Espanha. Ou seja, esse não é um modelo a seguir se porventura um dia viria a ser implantada a monarquia novamente em Portugal. Esse está fora de questão, esse modelo a seguir. Porque isso não é uma... aí temos que ser um bocadinho sérios. Isto não são monarquias. Isto estamos a falar de realeza. É um rei que passa o seu título ao filho. Ele não governa, não manda, não faz absolutamente nada. O rei Carlos ainda era príncipe, recordo-me, ainda era príncipe, e fez um comentário qualquer sobre a política externa do Reino Unido. Foi no Parlamento, o ministro disse: epá, o senhor príncipe, o senhor Dom Carlos, príncipe da Grã-Bretanha, tem que se calar, porque o meu amigo não decide absolutamente nada. O amigo está aqui, está fardadinho, está bonito e vai às inaugurações. É isso que tem que fazer. Como é óbvio, isto não é monarquia, isto é realeza, isto é um presidente coroado com uma família para as fotografias, quando um ou outro elemento não descamba para um sítio qualquer, como por exemplo o rei emérito João Carlos de Espanha, que recebeu uns dinheiros da Arábia para fazer lá uma jogatana qualquer com o governo e mais não sei o quê, e pronto, teve que fugir para a Arábia, porque isto não é ser rei, isto não é ser monarca, isto é ser rei. É um senhor que tem uma coroa e tem um título, que se governa, porque se o poder ou se o governo se governa, ele, coitado, também tem que se governar. Está a fazer pela vida dele e eu entendo, mas isso não tem nada a ver com monarquia. Eu não aceito. Pode ser um passo na evolução, mas dificilmente o poderei aceitar como sendo uma solução, porque os erros vão acontecer, os problemas vão continuar a acontecer, a corrupção vai continuar a aparecer e não é isso que nós queremos. O que acha então não tem o título de príncipe nem de rei, mas do nosso Duque de Bragança? O nosso Duque de Bragança coloca-nos um problema existencial. Isto porquê?
Se em Espanha as coisas estão muito claras, que existe uma divergência total e completa entre o rei legítimo e o rei usurpador. O rei usurpador, entenda-se, são os Bourbons, que neste momento ocupam o poder por intervenção de Francisco Franco. Existe depois o rei legítimo, que neste momento é Dom Xisto Henrique. Aí não há um problema, porque ou se segue o usurpador ou se segue o rei legítimo. Nós aqui, agora não sei como é que lhe de chamar, mas por ironia da história, nós tivemos um rei que foi usurpador, e a sua descendência foi o Dom Pedro IV de Portugal, que não deixou o Dom Manuel II, portanto, não teve descendência, o que deixou aberta a porta à descendência de Dom Miguel I. E é essa que nós temos. O Dom Duarte Nuno é, creio que, neto do Dom Miguel I. Ou seja, nós temos um rei que tem que ser por sangue, porque é a descendência direta de Dom Miguel, mas depois não quer ser legítimo. Ou seja, ele não quer governar. O senhor Dom Duarte Nuno já nos disse que não, isto como está é ótimo. Duarte Pio, Valentim. Duarte Nuno era o pai. São Dom Duarte Pio. É bisneto do Dom Miguel. É bisneto aí. E portanto isto causa-nos um problema, mas de qualquer das formas, neste momento, em linha sucessória, e porque a decisão até nem é nossa, a sucessão vai caber às cortes. Neste momento ele é o pretendente, é o primeiro da linha, será o Dom Duarte o rei de Portugal, e as cortes decidirão, pois, ao reunir todas as condições para ser rei. Nasceu em Portugal, foi educado em Portugal, como ficou estabelecido nas cortes que aclamaram o Dom João IV, e se não for esse, depois serão os seus filhos, e depois serão outros membros da família, e as cortes vão chegar à conclusão de quem será o rei. Há todos uns requisitos para preencher caso uma pessoa o ilegítimo herdeiro. Sim, mas é preciso repor as leis de sucessão existentes ou anteriores a 1834. E essa depois vai todas as variações relativamente à sucessão, nomeadamente, e elas foram sendo alteradas na aclamação de Dom João I, chegou-se à conclusão que o rei tinha que cumprir um determinado número de requisitos para ser rei. Com o Dom João IV e com o problema que houve com os Filipes, depois chegou-se à conclusão que o rei não tem que ser português, nascido em Portugal, educado em Portugal, e só assim é que pode ser rei. E é isto. São estas as leis da sucessão. Nuno, algo a acrescentar? Não, é por sim que há esses requisitos, não é? Que um rei teria que cumprir para poder ser rei, mas esse trabalho compete apenas às cortes. Mas ainda mais atrás, acerca do Sr. Dom Duarte, eu queria dizer que a primeira vez que eu ouvi a expressão República Coroada foi precisamente ao Sr. Dom Duarte. Não tenho nada contra ele, já da outra vez o disse, apenas ouvido, mas eu ouvi numa entrevista qualquer que o jornalista lhe fazia a pergunta como é que seria a monarquia, à qual o senhor respondeu que se fosse restaurada a monarquia e fosse ele o rei, seria apenas uma república coroada. Portanto, isso disse tudo, como disse o Valdir, que ele não queria governar. Há umas dezenas de anos atrás, o próprio Dom Duarte
pôs a questão, ou lançou a questão de ele próprio ser um candidato à presidência da República. Não é? O que é quase um paradoxo, que é aquele que pode ser o rei aceita o publicito de poder ser presidente da República durante 4 anos ou não ser. De maneira que essa é um bocado bizarra a que se vive em Portugal. Exato. É um bocadinho confuso. Para quem está a ouvir, é um pouco confuso. Resolve-se muito facilmente. Quem decide são as cortes. Como é que as cortes são constituídas? As cortes não são mais, ou não podem ser mais do que a representação do tecido vivo da pátria. Serão as freguesias, os municípios, a igreja. A nobreza neste momento não existe. Nós não temos, em minha opinião, nós não temos nobreza. Ela ainda terá que aparecer, mas poderão ser as forças vivas da própria sociedade, as universidades, a cultura, estarem presentes nessas cortes, e é dessas cortes que tem que sair o rei. Não sei como é que em Portugal estão organizados as partes dos monarquias em Portugal, dos monarcas, peço perdão. Há movimentos. Diga, desculpe. Um apoiante da monarquia, os brasileiros chamam-lhe monarquista, nós chamamos monárquico. Portanto, o monárquico é um apoiante da monarquia, no nosso caso somos monárquicos. Exato. Há grupos, há movimentos, há organização, ou cada um puxa para o seu lado? Os monárquicos em Portugal dividem-se em duas fações. Uma que foi que prevaleceu da Guerra Civil, não é Guerra Civil, da Guerra dos Portugueses contra a Quádrupla Aliança, e que são, ao fim e ao cabo, dão pelo nome de causa real, que tem um trilema um bocado aterrador, que é, salvo erro, um povo, uma pátria, um rei. Creio que é mais ou menos isto. E depois existe a facção dos derrotados dessa guerra, que são os tradicionalistas, aqueles que lutam pela tradição católica e que mantêm o seu trilema: Deus, pátria e rei. De maneira que nós defendemos o rei legítimo, eles defendem o presidente coroado, e é assim que nós estamos em termos de monárquicos. Depois ainda aparece um partido, que é o Partido Popular Monárquico, que faz uma confusão a toda a gente, a todos os monárquicos, porque a primeira pergunta que se faz é: como é que se pode reduzir uma forma de governo a um partido? Não é bem aceita em muitos lados. É qualquer coisa que anda ali pelo meio, que se chama Partido Popular Monárquico. É só um nome. A monarquia, há bocado ia para dizer, depois passou-me. Ou seja, a nação tem de organizar-se de baixo para cima. Essas forças vivas que falava Valentim há pouco, a família, portanto, as freguesias, os municípios. E o que temos hoje, ou o que tivemos desde o liberalismo, foi o oposto. É o tal poder central que se coloca acima de tudo e de todos, e que a todos controla, faz-nos lembrar o Senhor dos Anéis, não é? O olho que tudo vê, a todos controla e que a todos comanda. Acerca das questões, portanto, o Valente está a dizer aquilo que eu já tinha dito há 15 dias. Os liberais, da causa real, assim podemos chamar, atacam-nos, se calhar, mais a nós do que o regime vigente, do que a República. Portanto, para eles nós estamos muito mal e somos uma coisa do passado, e eles são os donos da razão. Eles é que... Portanto, é uma coisa que não tem explicação. Depois, pronto, não havendo essa união, e estes senhores ainda atrapalhando mais, desinformando mais a população sobre o que é a monarquia,
continuando a dar aquela ideia que a monarquia seria apenas trocar o atual Presidente da República pelo Sr. Dom Duarte Pio e já estava tudo resolvido, quando, em boa verdade, ficaria tudo na mesma, não é? Esses senhores ainda complicam mais a causa monárquica, a verdadeira causa monárquica, porque não deixam, não ajudam a explicar e atrapalham que chegue a mensagem a quem estiver interessado em aprender de facto como é que funcionava a monarquia. Então, temos de batalhar. É isso que eu sinto, Nuno, porque muitas das vezes nós ouvimos a falar de monarquia, vem aquela nostalgia dos tempos de grande desenvolvimento e de grande descobrimentos, etc. Mas depois nota-se que não há uma coesão da parte de vários monarcas, que se dizem monarcas, que há uma grande confusão e as pessoas ficam muito baralhadas. Há uma parte desta definição que parece que são 3 palavras, Deus, Pátria e Rei, e a diferença entre um povo, uma pátria e um rei. Deus, Pátria e Rei é o lema tradicionalista. Deus, porque é o nosso soberano, detentor de todos os direitos, é a primeira figura do trilema. Depois a pátria, pátria celeste, que é a casa do nosso Pai, que é Deus, para onde nos encaminhamos através do caminho da santidade e da bondade. A pátria terrena, que ao fim e ao cabo é constituída por tudo aquilo, pela piedade que devemos aos nossos pais, às comunidades que tudo nos ensinaram e que tudo nos deram, e a quem temos uma dívida que não pode ser paga durante toda a nossa vida e que pode até exigir-nos que em qualquer momento que paguemos essa dívida integralmente com a nossa vida. E por último temos o rei aquele que une toda a pátria, que encabeça a pátria nesse caminho para a pátria última, que é a casa do nosso Pai, Deus Nosso Senhor. O lema da causa real é um povo, uma pátria e um rei, e o problema começa logo no povo. Eu lembro-me que estive numa sessão de esclarecimento onde teve o Sr. Dom Duarte também e uma série de monarcas. Foi a primeira e a última para que fui convidado, em que eu perguntei, eu não percebo, quer dizer, a monarquia impõe a existência de um fim último que é Deus. Como é que uma causa real não tem Deus no seu trilema? A resposta que me deram é que não, nós agora temos que somos todos muito modernos e temos um judeu e 4 budistas, e eles ficaram muito ofendidos pela primeira palavra do trilema ser Deus, e portanto pusemos um povo. Agora Deus já não quer dizer nada, a forma de governo também, a monarquia também já não tem nada a ver com isso. Portanto, agora somos modernos, somos um povo, uma pátria e um rei. Como é óbvio, as diferenças aqui começam a ser tão grandes e tão profundas e tão de princípio, que é difícil haver uma coexistência ou qualquer tipo de ligação entre a causa tradicionalista e a causa real. Não quer acrescentar algo? Quer dizer algo? Desculpa, estou um bocadinho indisposto. Já vos deixei, mas tenho estado sempre a ouvir. Nós também vamos já terminar. Eu vou só fazer uma última pergunta e vamos terminar, dar por terminado. E a minha última pergunta era: o que é que ganharia Portugal se voltássemos à monarquia? Eu não consigo pôr. O ganharia é algo demasiado material para poder ser respondido. É uma pergunta que faz sentido nos dias de hoje, em que tudo se resume a dinheiro, e não interessa mais nada. A monarquia
é uma forma de governo. Nós queremos, como sociedade, ser uma sociedade mais livre, mais independente, inclusivamente agora vou ser quase revolucionário, mais solidária. Então, isso é o que nós temos a ganhar com a monarquia. Nós queremos manter uma sociedade baseada no individualismo, na falta de liberdade, na centralização e na opressão dos governos. Então temos que manter a sociedade como está. Não há uma questão de... Eu não consigo fazer um custo-benefício ou ganhamos ou perdemos. De certeza que em monarquia caminharíamos para o bem. De certeza que em monarquia teríamos uma sociedade se conduzida pela Igreja, e é por isso que ela existe, para nos chamar a atenção. Não vais por aí que estás a ir mal, vai antes por aquele caminho. É esse o papel da Igreja. Com certeza que seríamos uma sociedade a caminho do bem, que seríamos uma sociedade melhor. Não posso pôr os termos no ganharíamos. Aí prefiro a qualidade e o bem à quantidade que a pergunta pressupõe. Muito bem. Nuno. Ganharíamos em liberdade, justamente nessa mesma liberdade que também foi anunciada há pouco pelo Valentim, que era a liberdade de ter a escolha do livre-arbítrio, saber entre o bem e o mal e escolhermos o bem porque queremos. Como alguém mais inteligente que eu disse certa vez, um homem inofensivo não é um homem bom. Um homem bom pode ser um homem muito perigoso, mas que escolhe ser bom porque quer ser bom, porque é a coisa certa a fazer. Haveria muito a ganhar, sempre, não no plano material, mas no plano da vivência, da tranquilidade de viver e de praticar, de aproximar-nos da santidade ao fim e ao cabo, fazendo o bem. Não sei por isto melhor agora, mas creio que haveria muito a ganhar, não ganhar financeiramente, claro está, não seria nesse modo, mas na liberdade que nos foi retirada pelo atual Estado totalitário que a todos comanda, que a todos oprime e que a todos escraviza. Mas que dizem sempre o contrário, acusam os outros daquilo que eles de facto são. A decisão terá que ser entre uma sociedade em que alguns ganham muito dinheiro e uma sociedade que caminhe para o bem e que seja mais solidária. Essa é o contraponto. Não se pode pôr porque pobres remediados e ricos sempre houve, há e continuará a haver. Se calhar em monarquia tradicional não haveria uma tal concentração de riqueza como nós temos, como temos assistido nos últimos anos, em que nós temos uns centros de famílias que controlam 60% da riqueza mundial, ou 70% da riqueza mundial, que é uma coisa perfeitamente absurda. Mas nem sequer iria por aí. Eu acho que a diferença que existe e o que se teria a ganhar era efetivamente termos uma sociedade mais solidária, mais livre e a caminhar para o bem. Valores morais mais estruturados. Exatamente. Faz falta. Exatamente. Eu agradeço aos dois, nós vamos dar por terminada a live. Agradeço a vossa participação, muito obrigado e espero que tenham gostado. Vamos abrir então o chat para que as pessoas possam interagir um pouco, fazer perguntas. Da minha parte, muito obrigada aos dois. Obrigado. Obrigado nós. Obrigado.